Olá, bem-vindos. Eu sou a Camila e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a prova da Cefaz do Mato Grosso. Vamos resolver as 12 questões de contabilidade aqui. E antes disso, eu quero deixar aqui o meu registro de como foi bom ir para Cuiabá, acompanhar os alunos. Eu resolvi ir até Cuiabá, acompanhar os alunos nessa prova. É uma cidade relativamente perto de onde eu moro, teve uma logística aí na vida, porque logo na segunda-feira era aniversário de 15 anos da minha filha, mas consegui chegar a tempo, deu para participar das duas coisas. Tive a satisfação de encontrar alguns alunos que normalmente só vejo online, né? E volto com as minhas energias totalmente renovadas, né? É uma delícia participar desses sonhos de todos vocês, de ver como é uma receita que não tem erro, né, gente? Estudar não tem erro, porque tem dia que você não faz uma prova maravilhosa, tem dia que você não tem a performance que você esperava, para o tanto que você estudou, mas se a gente se afasta um pouquinho desse cenário micro de uma questão, uma prova especificamente, e você olha um pouquinho mais de longe, você vai ver que todo mundo que estuda melhora. Todo mundo que segue estudando passa. Então, quando você olha um cenário maior, você começa a ver que conforme a pessoa vai estudando, vai se aprofundando, ela vai de fato melhorando, subindo de patamar, subindo de categoria, acertando na média uma quantidade maior de questões, se aproximando mais do dia que vai passar e vai ver lá seu nome no Diário Oficial, né? Então é uma receita de sucesso para quem consegue estruturar essa caminhada de uma maneira que seja compatível com a sua vida. Isso é que é muito importante. O que é importante é a consistência, é você estudar sempre. Quanto, quando, como, são outros fatores, mas o que é importante de fato é a consistência, é você estudar de maneira recorrente. É você entender que tem dias bons, dias ruins, tem dia que a sua vida precisa caber dentro do estudo e que não dá para você achar que vai conseguir uma quantidade de horas igual todo dia de estudo. Não adianta você achar que se você trabalha, você tem filho pequeno, você às vezes tem um tempo grande de deslocamento, tal, não dá para você querer estudar a mesma quantidade de horas que uma pessoa que parou para fazer isso está estudando. Mas isso vocês já estão cansados de saber, vamos falar um pouquinho da prova da Cefaz. A prova de contabilidade da Cefaz foi uma prova ok. Não foi muito difícil, não foi dada, os assuntos bem distribuídos. Tem uma questão que eu não concordo com o gabarito, acredito que esse gabarito vai mudar, e tem uma outra questão que eu achei babaca, mas enfim, tá dentro do edital, tá, mas completamente desnecessário gastar uma questão para perguntar sobre uma coisa que já mudou há 15 anos. Nós já vamos chegar lá. Mas, em geral, foi uma prova boa, uma prova que exigiu pouco cálculo, então quem estava sabendo o que estava fazendo não precisou de muito tempo para resolver a prova de contabilidade. Antes de corrigir os exercícios aqui de fato, eu queria te dizer o seguinte: eu tenho alguns alunos que fazem aula particular, num processo meio de mentoria mesmo. Então, a gente faz um acompanhamento personalizado, individualizado com esses alunos. E esses dias uma aluna me disse o seguinte: começamos a estudar, uma aluna iniciante, que já estudou pouco, mas pouco, contabilidade, e a gente começou um assunto e ela foi ficando aflita, assim, angustiada, querendo passar logo. Não passar no concurso, passar do assunto, tipo, não, mas isso eu já estudei. E aí eu dei um passinho para trás e nós tivemos uma boa conversa para dizer o seguinte: se você soubesse tudo que você tinha que saber daquele assunto, você não precisaria estudar. Você já teria passado, você já estaria acertando os 90, 95, 100% da prova. 100% é difícil, né, gente? Mas se você já soubesse bem esse assunto, o que acontece? A gente estuda um pouco e, evidentemente, a gente lembra daquele tema, a gente estrutura uma regra na cabeça, a gente faz alguns exercícios, porém, não é só isso.
Cada assunto, ele tem um elozinho de ligação com um outro assunto. Na medida em que você, de fato, entende e não só aprende, não só sabe fazer os exercícios, aquilo vai virando uma coisa mais natural. Você vai conseguindo perceber detalhes que às vezes você não sabe num primeiro momento que você estuda, ou você consegue enxergar onde é que esse assunto se cruza com o outro. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: nunca é, ou quase nunca é demais você estudar. Você estudar sem estratégia é uma porcaria, né? Você estudar sem estratégia é uma porcaria, mas não é porque você já passou por um tema que ele terminou. Estrategicamente, inclusive, o professor, quando vai te ensinar, tem alguns assuntos, gente, que eu ensino 3 vezes ao longo do curso. Então, por exemplo, equivalência patrimonial. Eu nunca darei uma única aula de equivalência patrimonial, mesmo que seja uma aula longa, porque não faz sentido pedagógico. Então, tem um momento para começar a falar de equivalência, que é lá no começo, quando a gente fala de balanço patrimonial, de ativo, do grupo investimentos. Ali a gente já fala um pouquinho. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente estuda melhor o grupo investimentos, e aí a gente vai falar do método, da equivalência, vai fazer cálculo de equivalência, dividendos, não sei o que, nananã. Para isso, eu já tenho que ter estudado o PL. E depois, mais para frente, tem um momento em que eu vou para a equivalência avançada de fato, em que eu vou falar do ágio, da mais-valia, do ganho ou perda na venda de ações, ou que eu vou falar de lucro não realizado. Não dá para colocar tudo isso junto. Então, presta atenção no seguinte: escolha o melhor material, o melhor professor que você puder. Quando eu digo puder, que você puder pagar, que você puder dedicar, que você puder estudar, não só o dinheiro, mas também o dinheiro. Então, aquela matéria que é importante para a tua prova, escolha a melhor pessoa, o melhor livro, o melhor material que você puder. E a partir daí, confia. Não é uma confiança cega, é uma confiança de quem sabe que contratou alguém que sabe mais do que você daquele tema. Então, acredita que aquela pessoa que está te acompanhando, ela é capaz de sair de onde você está e te levar onde você tem que chegar, porque ela está enxergando algo que você não enxerga ainda. Se você não tem esse professor, se você não tem esse material, o problema está no professor ou no material. E aí, se você não confia, não vai dar certo. Então, é preciso ter essa relação de confiança, e não precisa ser necessariamente com uma pessoa, mas é preciso você acreditar que existem razões para você ter que fazer determinados exercícios, para você ter que estudar determinados assuntos, e que nem tudo a gente consegue sair de onde a gente está e chegar no final, ok? Então, chega de conversa fiada, vou ver aqui quantos minutos, estamos a 11 minutos de conversa, para eu avisar depois no vídeo, quem não quiser escutar a conversa e vir direto para a resolução. Estamos aqui a 11 minutos e meio, mais ou menos, então vamos começar a resolver a prova. Deixa eu compartilhar ela aqui. Eu já deixei mais ou menos organizado aqui, para vocês não perderem tempo. Então, vamos lá. Primeira questão: como é que é o meu esquema de resolução sempre? Eu não quero nem saber o que tem aqui, eu vou ver o que ele vai me perguntar. Ó, vou ler aqui sem nem ter olhado lá em cima. Assinale a opção que indica a receita de equivalência patrimonial contabilizada na demonstração do resultado do exercício individual da companhia Y em 31/12 de X1, considerando que seu único investimento era na companhia X. Tá claro o que eu estou procurando? Tá, resultado de equivalência patrimonial do ano de X1. Ok. Vou para os gabaritos. Os gabaritos me dão vários números, um intervalo aí de mais ou menos 3, 4 mil entre cada um deles. Não dá para eliminar nada, provavelmente, por gabarito. Então, agora eu vou para os dados, já sabendo que o que eu estou procurando são as informações para fazer equivalência patrimonial, o resultado. Vamos lá. Eu tinha um balanço da companhia X, que é a investida, e eu vejo que ela tinha disponibilidades, estoque e um terreno. Aí ela tinha passivo circulante, contas a pagar, e o capital social era a única conta do PL com um valor total de R$ 28 mil.
Portanto, estou partindo de 31/12 de X0 de uma empresa que tem 28 mil de capital social, que corresponde ao total do patrimônio líquido dela. Cuidado para não sair fazendo conta em cima do 40 mil. 40 mil é a soma do passivo mais PL. Aí continuamos. A companhia Y, em 1º de janeiro de X1, comprou 80% de participação na companhia X por 35.200. Nesta data, o valor justo estimado dos estoques era de 14 mil. Pausa aqui para eu te falar sobre estratégia de prova. Se eu não tivesse lido a pergunta, onde estaria meu cérebro neste momento? Se eu não tivesse lido a pergunta, eu estava fazendo a conta da mais-valia, do ágio, eu estava fazendo a conta e procurando informação sobre venda de estoque, sobre lucro realizado ou não realizado no estoque. Por quê? Porque eu sei um monte de coisa desse assunto. Minha cabeça, se ela não tem direção, ela fica pensando em tudo que tem relacionado a isso. Mas aqui, ó, tô tranquila, porque eu sei que eu estou precisando da equivalência patrimonial. Até agora, nada disso aqui vai me ajudar na equivalência patrimonial. No resultado da equivalência patrimonial, vou continuar. No ano de X1, a companhia X reconheceu receita de prestação de serviços para terceiros de 50 mil e custos e despesas relacionados a essa prestação de 30. Agora já mudou a conversa, eu já tenho aqui um lucro de 20 mil até o momento. Receita de prestação de serviço, custo na prestação de serviço 30 mil. Não vendi estoque. Prestar serviço não é vender estoque. Então, mesmo que tenha mais-valia, a mais-valia era do estoque e ela não foi realizada. Já acalmei meu coração. Não vou precisar me preocupar com a mais-valia. Continuo. Já a companhia Y reconheceu uma receita de prestação de serviços para terceiros de 80 mil e custos e despesas de 40 mil. Para que serve isso? Para nada, porque o resultado da investidora não interfere na receita de equivalência patrimonial. Ainda em X1, a companhia X vendeu o terreno para terceiros por 24 mil à vista. Isso me interessa, porque se eu vendi o terreno, eu vou ter um resultado na venda do terreno. Vendi por 24 mil um terreno que me custava 15. Gente, para resolver a questão, eu preciso fazer essa primeira tabelinha que eu deixei pronta aqui. Pego a receita da X, menos os custos, mais o lucro na venda do terreno, que eu já coloquei aqui direto o 9, mas eu podia ter colocado receita de 29, custo de 15, que é o valor que estava lá no ativo do terreno que eu vendi, cheguei num lucro total de 29. 80%, 23.200, acabou a questão. Eu fiz aqui do lado para aproveitar a deixa do ponto de vista pedagógico. Se eu comprei uma empresa cujo PL era 28 e o exercício me disse que o terreno valia, que o estoque valia 14 e estava registrado por 4, eu sei que o valor justo daquela empresa era 32. Quando eu compro, eu vou aplicar o meu percentual de participação sobre o valor do PL, daria 22.400. Meu percentual de participação sobre a mais-valia ou menos-valia deu 3.200. Então, o total de valor justo que eu estou comprando é 25.600. Eu paguei mais. Paguei uma contraprestação de 35.200. Essa diferença, como é positiva, é o ágio, é o goodwill. Essas três contas vão estar separadas, cada um num razonete, só que tudo dentro do grupo investimentos no ativo. Uma conta do investimento em X, outra conta da mais-valia do investimento em X e outra conta do goodwill. Então, eu posso afirmar que o valor pago, ele corresponde ao valor que vai para o investimento? Neste exercício, sim. Se o valor pago aqui fosse menor do que 25.600, a diferença é aquele ganho por compra vantajosa. E o ganho por compra vantajosa é uma receita que vai direto para o resultado. Então, nem sempre o valor pago vai estar no ativo investimento. Ok? Percebem, gente, que a única coisa que eu tinha que fazer era isso daqui?
Uma conta mais redonda que essa é impossível, né? Então, vamos em frente. Número 2. De acordo com a legislação contábil, o exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Já estou fazendo uma caca aqui. Por quê? Porque eu estou lendo sem ver a pergunta. A pergunta era o quê? Considera-se realizada a parcela do lucro líquido que exceder da soma dos valores apresentados em. Então, quando ele me fala isso, só dá para eu fazer essa questão se eu estudei o que é reserva de lucros a realizar. Eu insisto muito com os meus alunos que tem um pedaço da Lei 6.404, que vai do artigo 175 até o 205, que precisa ser lido e estudado várias vezes antes de você dizer que você está pronto para fazer uma prova. Lá no 190 e poucos, você vai ter a historinha da reserva de lucros a realizar. Para você fazer a reserva de lucros a realizar, o que vai acontecer? Você vai pegar o lucro da empresa total, que foi reconhecido na contabilidade pelo regime de competência, e você vai ajustar. Você vai tirar desse lucro tudo aquilo que não se realizará em dinheiro ou que se realizará no longo prazo. Então, nós estamos falando aqui principalmente de resultado de equivalência patrimonial, às vezes de variação cambial, às vezes de ajustes a valor justo. Todas essas parcelas de coisas que vão se resolver no longo prazo são ajustadas. E aí você chega num lucro que, teoricamente, vai se resolver, vai se realizar logo. Se o seu dividendo mínimo obrigatório cabe dentro desse lucro, não dá para falar de reserva de lucros a realizar. Se o teu dividendo mínimo obrigatório é maior do que esse lucro realizado, a diferença pode virar reserva de lucros a realizar se a Assembleia quiser. Então, vamos olhar as alternativas, depois eu vou fazer isso em números para vocês entenderem. Mas o que eu quero falar sobre prova? Você tem uma questão que você já viu que o gabarito pega somente duas questões, dois itens. Então, você sabe que somente dois itens desses são ajustes. Dá uma batida de olho lá no gabarito. Tudo misturado. Isso significa que você vai ler cada um com amor. Quando você tiver um que você fala, esse eu não tenho dúvida, eu vou lá no gabarito e elimino o resto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, olha só, lucro inflacionário. Vamos dizer que a pessoa fala, meu Deus, nem sei o que é isso. Provavelmente vocês nem sabem o que é isso. Aí tem resultado líquido positivo de equivalência patrimonial. Cara, quem estudou reserva de lucros a realizar, tem certeza que isso aqui é um item. Então, esse aqui já está fora, esse aqui já está fora, esse aqui já está fora. Você percebe que lendo um item dos 5, você acabou de mudar a sua chance de acerto de 20% para 50%? Vamos continuar. Lucro líquido na venda de estoque para empresa controlada. Por que Deus a venda de estoque seria um resultado não realizado? Se eu vendi e aparentemente recebi ou vou receber, não tem nenhuma regra aqui sobre prazo de recebimento, nada disso. Esse aqui me parece errado, mas nenhum nem outro tem ele. Então, falar a verdade, eu nem precisaria ter lido muito. Vamos no 4. Ganhos líquidos decorrentes da realização da reserva de reavaliação constituída enquanto permitida. Talvez você também nem saiba o que é reserva de reavaliação, mas quando a reserva de reavaliação se realiza, é porque o bem que deu origem a ela está se resolvendo, está sendo vendido, está sendo baixado, está sendo depreciado, então isso nunca vai ser ajuste. Mas vamos dizer que você não soubesse, vamos para o item 5. Ganhos líquidos em contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, ou seja, eu estou fazendo aqui uma previsão cujo prazo de realização financeira ocorre após o término do exercício social seguinte. Pô, estou falando aqui que é de longo prazo. Se eu estou falando que é de longo prazo, vou falar, vai ser esse. Letra D. E pronto.
tá? Então, o que que acontece aqui? Você tem que estudar PL. Se você não estudou PL, não tem como responder. Se você estudou PL, no momento que você marcou o item 2, você não vai ter dúvida, você já tem muita chance de acertar. Vou lá no Excel que eu deixei prontinho um exemplo aqui para vocês entenderem essa história do lucros a realizar. Não para responder essa questão, mas para uma eventual outra prova. Inventei, tá? Estou criando da minha cabeça. Num determinado exercício, a empresa tinha esses resultados. Isso aqui era a DRE dela, tá? O contábil, receita de venda, CMV, despesas administrativas e receita de equivalência patrimonial. A única coisa aqui que vai se realizar no longo prazo, ou que não é uma coisa que eu estou esperando realizar, é essa receita de equivalência patrimonial. Vou seguir o fluxo do meu lucro. Faz reserva legal, 5% do 830 dá 42. Dividendo mínimo obrigatório, se ninguém falou nada, é o lucro menos essa reserva legal, cheguei na base de cálculo. Aplico 50% sobre essa base de cálculo, deu 394. Muito bem, para pensar na reserva de lucros a realizar agora, vou pegar o lucro contábil e vou ajustar isso aqui. Vou tirar desse lucro a receita de equivalência patrimonial. Meu lucro realizado é 280. O dividendo mínimo que eu tenho que pagar é 394. Esse excesso de dividendo, além do lucro realizado, é o que poderá virar reserva de lucros a realizar. De 0 até 114, eu posso fazer reserva de lucros a realizar. O que cabe dentro do lucro realizado não pode fazer reserva de lucros a realizar. Beleza? Se você não sabe disso, tá tudo bem, mas tá na hora de saber. Vai estudar PL, vai estudar as reservas, tá bom? Vamos lá, questão número 3. Deixa eu puxar aqui minha caixinha um pouquinho para cá. Aí. A companhia varejista Alfa comprou da companhia industrial Beta um estoque de mercadorias para revenda por 1 milhão para pagamento em 60 dias. Então, fiz uma compra a prazo. A empresa que estava devendo, que é a Alfa, fez um acordo com um banco para que esse antecipasse o valor para a companhia industrial Beta, configurando uma operação de risco sacado. No acordo, foi estabelecido que a companhia varejista Alfa pagaria o montante ao banco na data do vencimento. Além disso, as condições de compra foram mantidas. Considerando a melhor qualidade da informação de acordo com a essência sobre a forma, como é que eu tenho que apresentar a dívida no balanço patrimonial após o acordo com o banco? O gabarito aí deu letra A, fornecedores. Eu marcaria a letra A também, principalmente por conta dessa essência sobre a forma. Essa dívida, ela não é uma dívida de um financiamento, ela é uma dívida com fornecedores. A única coisa é que o banco me apoiou. Aí a questão 4, gente. A questão 4 dizia o seguinte, que a sociedade apresentava o seguinte PL em X0. Vou lá na pergunta. Assinale a opção que indica em X1 o saldo do patrimônio líquido. Então, o que nós estamos procurando? O saldo final do PL. Por que é importante eu saber disso? Porque tudo aquilo que movimenta permutativo dentro do PL não me interessa. Eu só quero saber aquilo que modifica o PL. Então, vamos para os dados. Eu tenho capital social, reserva de capital e reserva legal, totalizando 290 mil. Capital social composto de 200 mil ações ordinárias, com valor nominal de R$1 cada uma, e em X1, a sociedade adquiriu 10 mil ações para manter em tesouraria por 12 mil. Então, isso aí vai diminuir o PL, diminuir em 12 mil. Ação em tesouraria, como é que eu contabilizo? Sai caixa e diminui PL numa conta destacada. Além disso, ela constituiu reservas de contingência de expansão no valor de 8 e 14 mil, respectivamente. Isso aqui não muda o PL, né? Ainda a sociedade empresária apurou o lucro líquido de 50 mil e declarou distribuição de dividendos de 25% sobre o lucro ajustado, conforme o seu estatuto. Aqui, gente, é que eu acho que temos um problema. Temos um problema que a FGV não vai considerar um problema, mas ela me mandou fazer um lucro ajustado conforme o estatuto.
ela não me falou que esse lucro ajustado é o lucro ajustado da Lei 6.404. O que a Lei 6.404 fala lá no artigo 202? E que sim, muitos estatutos emprestam essa base de cálculo para fazer o seu dividendo mínimo obrigatório. A lei pega e diz o seguinte: você vai pegar o lucro, vai diminuir desse lucro a reserva legal que você constituiu no ano, vai diminuir ou somar a constituição da reserva para contingência ou reversão, e vai diminuir também se tiver a reserva de incentivos fiscais e você quiser. Dessa base de cálculo, você vai calcular 50% de dividendo mínimo obrigatório se você estiver seguindo a Lei 6.404, o artigo 202. Se o Estatuto estabelece uma regra diferente, vale a regra do Estatuto. Fato é, a FGV considerou que quando ela falou desse lucro ajustado, ela está falando da base que está lá na Lei 6.404. E se ela fizer dessa maneira, ela vai chegar numa resposta que é a seguinte. Vamos lá no nosso Excel. Olha só, eu tinha um patrimônio líquido de 290 mil. Comprei ações em tesouraria, vou diminuir ele 12. Tive lucro de 50 mil, aumento o PL. Aí eu preciso fazer dividendos. O dividendo que foi calculado, eu vou pegar o lucro de 50 mil, tiraria a reserva legal. Só que quando eu vou lá no exercício, eu vejo que a reserva legal é 40 mil de um capital social de 200. Ou seja, eu não tenho mais limite para constituir reserva legal. A minha reserva legal já chegou nos 20% do capital social. Então, a reserva que vai ser constituída agora é nenhuma. A reserva para contingência que foi constituída, se eu considerar a base da Lei 6.404, eu tenho que tirar daqui. Vou chegar numa base de 42. Se eu aplicar 25% disso, dá 10,5. Diminuo isso, chego no PL final de 317.500, que é o gabarito que a FGV considerou. Se eu não entender que eu tenho que extrapolar o que está escrito e ir lá para 6.404, eu não faria essa reserva para contingência. E aí a minha resposta seria 315.500, que também tem gabarito. O gabarito que foi dado é considerando a exclusão da reserva para contingência constituída, eu acredito que ele vai permanecer. Mas, na minha opinião, tem um problema aí com essa questão, que é, você não falou que é o lucro ajustado conforme a Lei 6.404. O Estatuto pode criar o lucro ajustado que ele quiser. Então, quando ele me diz conforme o Estatuto, a gente ficou no escuro, né, na questão. Mas, enfim, é isso. Questão número 5. Não quero nem saber, vou lá na pergunta. Assinale a opção que indica, no ano de X1, o fluxo de caixa consumido pela atividade operacional. Ok, agora eu vou dar uma olhada. Olha o que eu tenho de dados aqui. Eu tenho o balanço em X0, eu tenho uma DRE no ano de X1, que é o ano que a gente quer, e eu tenho um balanço patrimonial no ano de X1. Então, como é que eu vou fazer fluxo de caixa aqui? Pelo método indireto, é o único jeito que dá. No método indireto, como é que eu faço? Parto do lucro ou prejuízo, faço os ajustes de eliminação, os ajustes de transferência do que é de outras atividades e os ajustes de variação de conta. É um trabalhinho braçal, de atenção e de continha. Então, vamos primeiro dar aquela olhada de sempre na DRE. O que eu tenho dentro dessa DRE? Tenho receita de vendas, CMV, que me dá um lucro bruto. Depois eu tenho perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é uma coisa que ajusta lá na variação das contas. Depois eu tenho depreciação, já sei que isso é um ajuste, salários e aluguel. A única coisa que é ajuste é a depreciação. Cuidado que eu estou partindo de um prejuízo e não de um lucro. Então, vou lá na nossa continha, já deixei pronto aqui, ó. Vou partir do prejuízo, faço o ajuste de depreciação positivo. Se ajuste, eu estou querendo eliminar o que veio dentro do lucro, então com o sinal contrário. Isso aqui é o que eu chamo de ajustes de eliminação. É o bloco 1 dos ajustes. Aí, vou lá agora ver se tem mais alguma coisa. Não tem ajustes
de transferência, tipo aqueles venda de imobilizado, ajustes que eu tenho que levar um intruso, eu costumo falar assim, levar um resultado que não é da atividade operacional, mas está ali poluindo o lucro, eu tenho que transferir para outro lugar. Não tenho. Só vou fazer os ajustes de transferência. Quando eu vou lá no meu balancinho, eu vejo que no balanço do saldo do ano anterior, a única coisa que tinha era dinheiro. Dinheiro capital social. Isso significa que todo o saldo das contas a receber, do estoque e das contas a pagar é variação. Porque na normalidade a gente pegaria o 10 mil do estoque menos o estoque do ano passado, o 30 mil do cliente menos o cliente do ano passado, mas isso não vai acontecer, porque era tudo zero. Então, olha só, eu não gosto de fazer somado. Tem gente que gosta de fazer somado, fiquem à vontade. A única coisa que eu tenho que olhar, das contas do ativo, quais as que eu ajusto? Estoque, cliente, perda estimada no recebimento de crédito. Não ajusto depreciação nem computador, disponibilidade, claro que não, que é o que eu estou querendo explicar. E aí, lá no passivo, eu vou ajustar os salários a pagar e não vou ajustar o empréstimo. Então, olha só, estoque aumentou 10 mil, clientes aumentou 30. Lá no ajuste, tudo que aumenta no ativo, eu tenho que ajustar com o sinal contrário, porque pensa assim, se aumentou o estoque, é como se eu estivesse comprando, está saindo o recurso. A perda estimada no recebimento de crédito, ela tem saldo credor, ela tem que ser tratada como se fosse uma conta do passivo. Então, se ela aumenta, aumentou 600, eu aumento. Ai, Camila, fiquei confusa com esse negócio da perda. Não fique confuso. Junto ela com o cliente e trata como um bloco só. Então, eu poderia pensar o seguinte: ai, não entendi esse negócio dos 600. Pega 30 mil do cliente menos os 600 da perda, vai dar 29.400. Aumentou 29.400 do ativo, olha aqui a soma. Tenho que fazer um ajuste negativo de 29.400. Tá tudo certo. O salário aumentou 18 mil, então eu faço um ajuste de aumento, porque no passivo as variações vêm para o ajuste do caixa com o mesmo sinal, é como se eu tivesse tido gasto e não paguei ainda, então mais dinheiro no meu bolso. Caixa da atividade operacional menos 25 mil. Esse é o gabarito. Vou aproveitar, deixa aqui para a gente terminar esse fluxo de caixa, fazer ele completo. Então vamos lá, caixa da atividade de investimento. Tem alguma coisa? Pô, tem. Eu não tinha computadores, agora eu tenho. Aumentou 10 mil de computadores e tive a depreciação. Está separada, a depreciação não afeta o caixa. Computadores, se aumentou 10 mil, saiu dinheiro. Então, consumi com as atividades de investimento 10 mil. Aí eu vou lá, tomei um dinheiro emprestado. Meu empréstimo que não existia aumentou 40 mil. Então, entrou dinheiro, 40 mil do empréstimo. O que mais que aconteceu? Meu capital social era 50 mil, foi para 100. Se o meu capital social aumentou, eu vou deduzir que o sócio colocou mais patrimônio, colocou mais dinheiro. Então, eu vou aumentar 50 mil do meu caixa. Beleza. Acabou? Não, eu ainda tenho que ver o que foi feito do lucro, porque às vezes o lucro faz distribuição de dividendos, redução de reserva, alguma coisa assim. No nosso caso aqui, todo o prejuízo de 5.600 continua aqui. Então, não aconteceu nada mais no PL. Portanto, terminou. Se eu somar os 3 caixas que eu pintei de verdinho aqui, da atividade operacional, de investimento e de financiamento, vai dar 55 mil positivo. Vamos lá no balanço, torce o dedo aí. Total de disponibilidades hoje, 105. Total de disponibilidades ontem, 50. Esse aumento de 55 é exatamente a soma dos 3 caixas. Nesse momento, a gente agradece o universo e ter aprendido contabilidade, porque isso é muito legal. Eu costumo brincar que se a pessoa não gosta de fluxo de caixa,
é para a gente desconfiar. Se a pessoa sabe contabilidade e não gosta de fluxo de caixa, não pode ser uma boa pessoa, gente. Fluxo de caixa é muito legal. O barulhinho que vocês estão ouvindo é cachorro andando na minha sala, tá? Tem um caramelinho aqui. Caramelinho não dá. Tá bom, vamos lá. Questão número 6. Essa questão, gente, eu achei que é uma questão não tão fácil, mas que dava para você responder totalmente intuitivamente. Olha só, de acordo com a norma do CPC 47, receita de contrato com cliente, uma entidade deve divulgar em notas explicativas para o período do relatório as receitas reconhecidas de contratos com clientes que são divulgadas de forma separada das outras fontes de receitas. Então, se você tem receitas de contratos com clientes que não são aquela operação normal que você tem com o cliente, você tem que divulgar. A menos, divulgar significa o quê, gente? Botar em nota explicativa, né? A menos que esses valores, de acordo com outras normas, já estejam apresentados. Aí, olha os gabaritos. Pensa comigo. Receita eu mostro aonde? Receita eu mostro no lucro, na DRE. Aí eu vou lá e leio, tem balanço, fluxo de caixa, valor adicionado, resultado abrangente, mutação do PL. Ninguém falou de DRE. Poxa, mas eu sei que a demonstração do resultado abrangente, ela chama abrangente porque ela abrange a DRE e mais os outros resultados abrangentes. Então, de todos esses itens aqui, onde é que tem demonstração de receita? Na letra D. Resposta, letra D. É lá na DRE, que vai estar dentro da demonstração do resultado abrangente, que eu vou enxergar as receitas dos contratos com clientes. Percebe? Vamos lá na 7. Questão número 7 é a questão que eu considerei chata, ridícula, desnecessária. E tudo bem, FGV, se você assistir esse vídeo, por favor, vamos perguntar coisa legal, né? Coisa que seja útil na atualidade. Em 31 de 12 de 2008, a sociedade apresentou em seu balanço uma conta de saldo 50 mil chamada REF, Resultado de Exercícios Futuros. 2008, gente. Assinale a opção que indica a apresentação deste montante no balanço da sociedade após a adoção das medidas determinadas pela Lei 11.941 de 2009. Essa lei, gente, é uma das legislações que alterou a 6.404 e que participou do processo de ajuste das normas para convergência às normas internacionais. Nós estamos falando de um negócio de 2009, quase 15 anos atrás, né? O que ela dizia sobre esses resultados de exercícios futuros? Que eles não existiriam mais com esse nome. Resultado de exercício futuro, gente, normalmente era uma receita diferida, uma receita a apropriar depois. E aí tinha toda uma questão principalmente relacionada ao longo prazo, as condições de não poder mudar. Isso não existe mais com esse nome. Mas se eu tiver algum resultado que vai ser realizado no futuro e que precisa ser tratado como passivo até então, o que a norma determina é que eles fossem transferidos para passivo não circulante no balanço patrimonial. Receita e despesa, letra A e B, eu acho que a gente poderia pular, letra C também. Agora, se a pessoa soubesse o que é resultado de exercícios futuros, saberia que é um passivo. Saber se era no circulante ou no não circulante pressupõe que você conhecesse a regra do que era resultado de exercícios futuros, que eu acho que ninguém tem que saber mais a essa altura do campeonato. Então, letra E, se você errou, tá tudo certo, coloca na lista das questões que ninguém tinha que ter te perguntado e toca o barco, tá bom? Ninguém vai ficar estudando o resultado de exercícios futuros, não. Número 8, com relação à departamentalização, aquela questão que a gente quer, que a gente ficou esperando cair, né? De novo, já vi lá, as afirmativas são verdadeiro, falso, Tá, já sei que é V ou F. Como que eu vou trabalhar, gente? Eu vou achar aquelas que eu não tenho dúvida. E aí eu vou fazendo a combinação dos gabaritos. Então, estamos falando de departamentalização dentro de uma indústria que fabrica vários produtos.
Departamento é a unidade mínima administrativa e nele se desenvolvem atividades homogêneas. Aqui eu poderia ler e ficar assim meio na dúvida, pô, não lembro da doutrina disso aqui, o que é atividade homogênea? Faz sentido, mas de repente não sei. Fiquei meio na dúvida, vou continuar. Um departamento deve ser constituído por pessoas e máquinas. Esse aqui, gente, eu não sei você, mas para mim parece uma coisa absurda. Quer dizer que se eu não tiver máquina, não é departamento? Eu não posso ter um departamento de compra, por exemplo, que o cara faz os pedidos num caderninho, no papel? Ninguém exige que tenha uma máquina, ou que tenha equipamento, ou que tenha um determinado imobilizado para chamar de departamento. Então, essa aqui, para mim, está claro que é falsa. Isso aqui está fora, isso aqui está fora. Tá bom? Vou continuar. Os custos dos departamentos de produção não são apropriados diretamente aos produtos, já que estes nem sempre passam por eles. Aqui, gente, se você estudou departamentalização, você vai lá e marca a letra C com alegria, porque ele é falso. O que é o departamento de produção, se não o departamento que põe a mão no produto, que se envolve na produção? Se não tivesse essa diferenciação entre departamentos que se envolvem no produto e os que não, não faria sentido essa história da departamentalização. Para que eu vou separar departamento auxiliar ou de serviço de departamento de produção, se isso não me ajudar depois a chegar com os custos aos produtos? Então, esse aqui está muito tranquilo que é falso. E aí confirma aquela impressão que você teve que, pô, tá boa essa descrição do departamento. Você fica mais tranquilo de marcar que isso é verdadeiro, tá? Então, letra C, que é a correta, e vamos em frente. 9. Os executivos de uma fábrica de cosméticos trabalham com uma taxa de aplicação dos custos indiretos de produção. Eles achavam que em janeiro iriam incorrer em custos de 800 mil, produzindo 500 mil unidades de cosméticos. Só que, quando eles efetivamente gastaram, eles perceberam que eles gastaram 840 mil e que foram produzidas somente 480 mil unidades. Pergunta: assinale a opção que indica a variação total dos custos indiretos da produção em valor absoluto. Qual que é o erro mais comum? Pô, eu sei o que significa valor absoluto, então eu vou pegar 840 menos 800 mil, 40 mil. Não é bem assim. Eu não posso considerar uma variação de valor sem levar em consideração a quantidade. Então, eu posso fazer isso de algumas maneiras, mas eu vou ter que chegar num raciocínio que é mais ou menos esse aqui, ó. O que eu previa era gastar 800 mil para fazer 500 mil unidades. Isso me dava um valor de 1,60, uma taxa de custo indireto de 1,60 por produto. O que eu efetivamente pratiquei? Gastei 840 mil para fazer 480, deu 1,75, tá bom? A variação entre um e outro foi de 15 centavos a mais. Então, eu gastei 15 centavos a mais em cada um. Se eu multiplicar por 480 mil, vai dar 72 mil, que é a resposta. Eu poderia não ter feito desse jeito, eu poderia ter feito os 800 mil aqui, aliás, os 840 mil aqui, e ter feito uma regrinha de 3 para falar 800 mil está para 500 mil unidades, assim como X está para 480 mil. E aí considerar aquele valor. Aquele valor menos os 840 mil também vai chegar no 72. Para mim, esse jeito aqui, considerando que é uma conta redondinha, relativamente fácil, não tem erro. Eu vejo quanto era a taxa de cada um, faço a diferença, que é a variação, e multiplico por aquilo que efetivamente eu produzi. E aí a resposta correta vai ser isso aqui, 72 mil, letra D. Ok? Número 10. Assinale a opção que indica a diferença entre custo padrão ideal e o custo padrão corrente. Aqui também, gente, se você estudou, estava fácil. Se você não sabe do que está falando, não tem como ser fácil, né? Então, quando eu falo de custo padrão ideal, ideal, gente, é uma coisa de idealização, é de meta, é uma coisa
o que eu acredito que eu conseguiria chegar no melhor cenário, quando dá tudo certo. É aquilo que eu olho para o futuro como projeto, né? Já o custo padrão corrente atual é aquele que eu pretendo praticar, considerando melhorias, considerando algumas otimizações, mas olhando para a minha realidade, para aquilo que eu venho praticando. E aí a gente não pode se apressar, porque se você se apressar, você não chega na letra E, que é o gabarito. Então, olha só, letra A. O ideal representa uma meta de curto e médio prazo e o corrente de longo prazo. Essa está errada descarado. Não tem como ser isso aí, porque o corrente é o de agora. E o ideal, que é o que eu acredito que é possível. Então, no mínimo, está invertido. O ideal é aquele em que a sociedade empresária deveria alcançar, e o corrente o que deverá de fato obter, não necessariamente. Então, quando eu digo que o ideal é o que eu deveria alcançar, não é bem assim. O ideal talvez eu não alcance. Letra C. O ideal utiliza aspectos teóricos e práticos da produção e o corrente só leva em conta os práticos. Não é verdade. O custo corrente também leva em conta as estimativas, as melhorias de algumas práticas. Eu não posso dizer que é só o que de fato aconteceu. O ideal é mais elaborado e estudado, e o corrente parte da hipótese de que a média do passado é um número válido. A média do passado vai ser levada em conta, mas não significa que eu vou tratar ela como o próximo número. E também dizer que um método é mais elaborado e estudado é como se o outro fosse meio desleixado, né? Cai muito bem para mim essa alternativa. Olha a letra E. Se você chegasse na letra E, você também ficaria em paz. O ideal leva em consideração os melhores fatores de produção que a sociedade empresária deveria ter. E o corrente leva em conta os fatores de produção que a sociedade empresária tem à sua disposição ou pode obter no período. Então, perfeito. Esse aqui está perfeito. Então, o ideal é tudo que eu queria. O corrente é onde eu acredito que eu consigo chegar, levando em conta a minha vida atual e as melhorias que são cabíveis, que são mais compatíveis com o atual momento. Ok? Letra E. Número 11. Número 11 também talvez a gente tenha que voltar aqui no futuro, mas vamos lá. Essa questão era uma questão, na minha opinião, muito esperada. Eu tinha muita segurança de que provavelmente ela cairia. O que ele falou aqui? Eu tenho 3 modelos de tapete que são fabricados, X, Y e Z. Não quero saber do resto antes de ler a pergunta, dessa vez eu não esqueci. Assinale a opção que indica a ordem de prioridade de produção entre os modelos X, Y e Z, considerando que ela quer aumentar o lucro. Quando eu leio isso, gente, eu já sei que a escolha da ordem de produção e venda, onde eu quero vender mais, tem a ver com quem me dá uma maior margem de contribuição. Então, eu já sei que eu vou ter que calcular a margem de contribuição, que é o quê? Receita menos custos e despesas variáveis. Só que, normalmente, nesse tipo de exercício, eles acrescentam uma dificuldade que é, eu vou te dar uma restrição de algum custo ou despesa. Ou seja, você não vai conseguir vender tudo que você quiser, produzir tudo que você quiser. Vamos ver qual é a informação. Aí eu tenho, então, valor da matéria-prima, quantidade, na verdade, de matéria-prima, quantidade de mão de obra e o preço. Depois eu tenho que o custo do quilo de cada unidade de matéria-prima que está lá em cima era 12 e da mão de obra 40. Além disso, a demanda mensal prevista para cada modelo era de 1.000 unidades. Então, eu consigo vender 1.000 unidades de cada um se eu tiver elas prontas. No mês de janeiro, a capacidade máxima de trabalho de mão de obra direta era 6.000 horas. Está aí a restrição. Eu só tenho 6.000 horas de trabalho. Vou montar minha tabelinha lá. Esse aqui não tem jeito, tá, gente? Tem que fazer continha. Então, deixa eu achar onde é que eu fiz aqui. Aqui, ó. O preço de cada um, menos os custos de matéria-prima e mão de obra. Se vocês olharem aqui, eu já transformei em valor. Então, eu peguei lá 20 unidades de matéria-prima, 20 quilos, acho que era, por R$ 12 cada um. O outro era 27, o outro era 24.
Aí, na quantidade de mão de obra, um gastava 2 horas de R$ 40 cada uma, o outro 1 hora só e o outro 5 horas. Muito bem. Então, cada um me dá essa margem de contribuição unitária que eu pintei de amarelo. Se eu não tivesse a restrição das 6.000 horas, a ordem era essa aí. Eu ia produzir e vender XYZ. Aliás, ZYX, né? Começando pelo que dá a maior margem de contribuição. Acontece que não é bem assim. Porque se eu tenho 6.000 horas de trabalho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar isso equilibrado, equivalente, a matéria, margem de contribuição equivalente a cada hora de trabalho. Então, olha o que eu fiz aqui. O produto Z gasta 5 horas de mão de obra. Então, eu vou dividir a margem de contribuição dele por 5. O produto Y gasta uma só, então eu vou deixar lá. E o produto X gasta 2, então eu vou dividir essa margem de contribuição dele por 90. Nesse sentido aqui, se eu fosse escolher quem eu vou produzir, considerando que eu não tenho mão de obra para tudo, como é que eu cheguei a essa conclusão de que eu não tenho mão de obra para tudo? Se eu fizer 1.000 unidades do X, eu vou gastar 2.000 horas. Se eu fizer 1.000 unidades do Y, mais 1.000. E se eu fizer 1.000 unidades do Z, mais 5.000. Somando isso aqui tudo, dá 8.000 horas. Eu só tenho 6.000. Então, eu vou ter que escolher qual produto eu vou produzir e vender. E aí que vem isso. Então, pela minha tabela, eu escolheria na seguinte ordem. Primeiro o Y, que dá os 236, depois o X e depois o Z. Y, X e Z. Eu vou lá no gabarito, Y, X e Z não tem. E aí? Aí eu posso fazer o seguinte pensamento. Não sei se alguém vai reclamar dessa questão, mas aí eu posso fazer o seguinte pensamento. Olha só. Y, X e Z. Se eu inverter esses dois, um vai gastar 2.000 unidades de horas, eu vou conseguir cumprir. O outro vai gastar 1.000, eu vou conseguir cumprir. De qualquer maneira, se eu começar pelo X ou começar pelo Y, ainda vão sobrar 3.000 horas para gastar no produto Z. 3.000 horas dividido por 5, que é quanto cada um usa, eu vou conseguir fazer 600 produtos Z. Então, eu faria os 1.000 do X, os 1.000 do Y e somente 600 do Z. Se eu fizer essa continha aqui, o meu lucro total vai dar 603.200. Eu preciso fazer essa conta do lucro? Não. Eu precisaria chegar até onde eu cheguei aqui para chegar a esta conclusão. Esta conclusão não tinha gabarito. Aí eu tinha que conseguir pensar que, se eu inverter o X e o Y, eu consigo fazer todos os X, todos os Y, e da mesma maneira vai sobrar para fazer 600 do Z. Por que eu deixei essa conta do lucro aqui? Porque se você achou isso tudo que eu falei muito confuso, você pode fazer uma seguinte coisa: escolhe a alternativa e fala, se eu fizer o X, o Y e o Z, quanto dá de lucro? Vai ter dado esses 603.000. Se eu fizer o X, o Z e o Y, quer ver? Vou fazer só um para vocês verem. Se eu fizer primeiro o X, eu vou conseguir fazer 1.000 unidades e gastar e ganhar R$ 90 com cada uma. Depois o próximo seria o Z. Se eu fizer o Z, fizer as 1.000 unidades, eu vou usar todas as 5.000 horas que remanescem. Opa, multipliquei pela coisa errada, peraí. E aí eu vou somar aqui, porque não sobrou para mim mais nada. Se eu fizer nessa ordem que a gente anotou aqui na segunda alternativa, não vai sobrar horas para fazer o produto do meio. Então, eu vou conseguir fazer um lucro só de 402, deu menor. Aí eu posso fazer a conta do C, do D e do E e ver qual deu maior. Como é uma conta mais ou menos redondinha, se você não sabe fazer do outro jeito, talvez dê para resolver assim. Mas, considerando que a prova já foi, eu acho que o negócio é aprender a fazer, né? E aí, por último, gente, para terminarmos, a questão da margem de segurança, também uma questão super esperada. Vamos primeiro na pergunta.
Assinale a opção que indica a margem de segurança do curso em janeiro, considerando seu ponto de equilíbrio contábil. Então, tem um monte de percentuais, nenhum muito distante, então não dá para pensar em eliminar nada. Sei que eu vou ter que calcular a margem de segurança. O que é a margem de segurança? É quanto eu estou vendendo, quanto eu estou praticando de venda acima do ponto de equilíbrio, ok? Quanto estou praticando de venda acima do ponto de equilíbrio. Então, eu já sei que eu vou ter que ver quanto eu estou vendendo e qual é o meu ponto de equilíbrio. Já dei a tarefa para minha cabeça. Cérebro, o que você está procurando? Como calcular ponto de equilíbrio? Como saber quanto eu vendi? Depois que eu tiver isso, eu consigo fazer a resposta. Então, vamos aos dados. Um curso de inglês consegue oferecer aulas para até 400 alunos por mês. Isso aqui é a capacidade. O curso tem uma unidade que funciona em um andar de um prédio comercial, cujo aluguel é de 4.000. Mas como foi pago o aluguel anual de modo antecipado, o valor caiu para 45.600 ao ano. Qual é o valor do aluguel que eu vou considerar como despesa? 45.600 dividido por 12, que não vai dar 4.000, vai dar menos. Ainda, a depreciação anual de móveis e equipamentos é 27.600. 27.600 dividido por 12 é a despesa do mês. Camila, por que você está falando em mês? Porque a pergunta do cara é de janeiro. Eu vou ter que fazer o resultado do mês. A mensalidade é R$300 por aluno. A cada mês, o curso incorre em despesas de salários do pessoal administrativo de 8, mais uma despesa. E, além disso, paga R$240 por aluno. No mês de janeiro, tínhamos 360 alunos matriculados. Pronto, tenho tudo que eu preciso. Está tudo na minha cabeça aqui. Vamos lá. Quanto eu vendi em janeiro? Eu vendi 360 mensalidades de R$300. Então, a minha receita praticada é 108.000. Qual é a minha receita no ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio contábil é o momento em que o total que eu vendo, menos custos e despesas variáveis, é igual a zero. Então, eu vou ter que juntar todos aqueles dados lá e vou escrever isso aqui, ó. Para quem gosta de escrever. Receita menos custos e despesas variáveis vezes a quantidade, que eu não sei quanto é que seria a minha quantidade no ponto de equilíbrio, é o que eu quero descobrir. Menos custos e despesas fixos é igual a zero. Então, se eu pegar R$300, que é o valor da mensalidade, na linha de baixo aqui, ó, menos 240, que é o que eu pago para os professores, dá 60. Vou multiplicar isso por Q, que é meu X, né? Menos 2.300, o que é 2.300? É a depreciação, dividida por 12 meses. Menos 3.800, o que é isso? É o aluguel dividido por 12 meses. Menos 8.000 do salário. Se eu fizer a resolução dessa equaçãozinha aí, 60Q, ou 60, que é o 300 menos o 240, vezes a quantidade, é igual a 14.100. Se eu dividir 14.100 por 60, vai dar 235 unidades. 235 unidades a R$300 a mensalidade é o meu ponto de equilíbrio. Subo aqui na minha linhazinha amarela de novo. 235 unidades vezes R$300 dá 70.500. Agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer a margem de segurança. Margem de segurança é o que eu vendi menos o que eu venderia no ponto de equilíbrio dividido pelo que eu vendi. Se eu resolver isso aqui, 34,72, marcaríamos a letra B e iríamos embora para casa felizes. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês. Acabou Cefaz MT, temos aí na meta ISS do Rio. ISS do Rio, a gente tem um conteúdo mais enxuto de contabilidade, então não temos contabilidade de custos. Recomendo aí fortemente que quem vai estudar dê uma caprichada nos estudos dos detalhes dos CPCs e da Lei 6.404. Faço o convite para quem assistir esse vídeo, a gente tem uma turma online, ao vivo, de resolução de exercícios às quartas-feiras à noite.
Quem não consegue assistir ao vivo pode assistir gravado, tá? Então, se você tiver interesse de fazer essa turma, é só me avisar aqui ou me chamar lá no WhatsApp. E outra coisa, na prova do ISS Rio, gente, estudem o Simples Nacional. Tem nada a ver com contabilidade, mas tem a ver com a minha vida. 10 questões de Simples Nacional com peso 2, pelo amor de Deus, é para você fazer pelo menos 18 pontos. Estou falando sério, tá? Estudem a legislação do Simples Nacional. Estudem a legislação do Simples Nacional, porque apesar de não ser tão simples assim, é muito ponto para uma coisa que é tranquila de você entender. Eu provavelmente abrirei uma turma de Simples Nacional, só para estudar umas 8, 10 aulas, isso também volto aqui para avisar, mas, assim, independentemente disso, não deixem de estudar a lei complementar e a lei do Rio, que trata desse assunto, porque é para garantir muito ponto, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, manda aí para quem pode se beneficiar disso, para quem está estudando contabilidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos e continuamos firmes e fortes nos estudos, sacode a poeira quem não foi tão bem assim, comemora quem foi bem também, mas se vai seguir estudando, está na hora da gente botar a cabeça no lugar e voltar para os estudos, beleza? Até a próxima, gente!